Direita versus esquerda. Olá, eu sou Fábio Reis e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, confira a sua inscrição, ative as notificações e deixe o like. Onde surgiu esse termo político, direita ou esquerda? E afinal, o que defende cada grupo político? Tudo começou entre 1789 e 1815, na turbulenta Revolução Francesa, inaugurando o que para muitos historiadores é a Idade Contemporânea. Os girondinos, considerados mais moderados e conciliadores, ocupavam o lado direito da Assembleia Nacional Constituinte, enquanto os jacobinos, mais radicais e exaltados, ocupavam o lado esquerdo. Essa foi a origem do termo direita e esquerda na política. Porém, nessa época, não era utilizado para definir ideologias políticas, apenas citavam os locais de cada partido na Assembleia. Nessa época, dois filósofos se destacavam: Edmund Burke, representando o conservadorismo, e Thomas Paine, representando os revolucionários. Edmund Burke definiu a política em um exercício que é preciso respeitar um princípio seguro de conservação, um princípio seguro de transmissão, sem excluir o princípio de melhoria. Burke defendia que a Revolução Francesa deveria ser de forma gradativa, sem apagar tudo e começar tudo do zero. Ele afirmava que se tudo fosse feito de forma muito bruta e radical, poderia virar um verdadeiro caos. Agora vamos falar de Thomas Paine. A visão democrática de Thomas Paine era um Estado como agente centralizador do poder. Os pensamentos econômicos de Thomas Paine tinham um sentido singular, propondo políticas sociais, como o direito de voto ao homem pobre e que o Estado tome para si a responsabilidade em diminuir a pobreza, fazendo disso sua prioridade. Em um de seus livros, estabeleceu uma ideia sobre um sistema tributário chamado direito natural. Nesse imposto, cada fazendeiro deveria passar uma quantia dividida igualitariamente entre todo cidadão maior de 21 anos. Em resumo, Burke defendia uma transição mais gradativa, menos radical, com foco no enriquecimento do país e proteção à propriedade privada. Já Thomas Paine defendia a criação da República e que o Estado é o único com força para diminuir a desigualdade social e que esse deve ser o foco do Estado. Voltando à Revolução Francesa, a gente vai compreender que os ideais dos girondinos casavam com as ideias de Edmund Burke. Já os jacobinos, seus ideais eram alinhados aos de Thomas Paine. Os girondinos mais conservadores defendiam a princípio uma monarquia constitucional, assim como era na Inglaterra, onde o soberano dividia o poder com conselheiros selecionados, enquanto os radicais jacobinos defendiam a destituição do monarca e a ascensão de uma república francesa. A Revolução Francesa foi resultado de uma crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Foi o fim da monarquia absolutista e o fim da antiga ordem de privilégios, que constituía o antigo regime francês. A França era governada por Luís XVI, e a sociedade era dividida em classes chamadas de estados. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, povo, burguesia e campesinato, ou seja, trabalhadores e comerciantes. Em meio a toda essa crise, a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, aumentando a carga tributária. O resultado disso foi uma convulsão social, que empurrou as pessoas para a rebelião e o banditismo, instaurando um verdadeiro caos. Para contornar tudo isso, foi convocado por parte da burguesia os Estados Gerais, uma reunião com representantes dos 3 estados, para obter soluções para o país. Porém, quando se reuniam o primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado, que era a nobreza, eles sempre votavam juntos contra o terceiro estado, que era o povo. Mas, naquele momento, os representantes do terceiro estado exigiram que o voto fosse individual, o que possibilitou que a proposta da burguesia fosse aprovada. E como era de se esperar, o primeiro e o segundo estado rejeitaram o acordo,
o que causou muita revolta e a criação da Assembleia Nacional Constituinte. Com o apoio popular, a Assembleia ganhou força, já que a população se enfureceu quando o rei foi contrário à Constituição. Em 14 de julho de 1789, a população parisiense se rebelou e atacou a Bastilha, uma prisão para onde eram enviados os opositores ao antigo regime. A queda da Bastilha fez o processo revolucionário se espalhar por todo o país. Camponeses, com medo de represárias por parte dos aristocratas, partiram para o ataque. O ataque por parte dos camponeses ficou conhecido como o Grande Medo e ocorreu entre julho e agosto de 1789. Foi marcado por ataques seguidos de saqueamentos a propriedades de aristocratas e que muitas vezes acabavam com a morte dos proprietários. Os camponeses queriam a redução dos impostos e o acesso maior à comida, porque naquela época a fome era um grande problema. A radicalização popular fez com que a classe média, a burguesia, tomasse uma posição mais conservadora, como forma de frear o ímpeto do povo. Já a nobreza e o clero iniciavam uma fuga em massa, mudando-se para países como Áustria e Prússia. O próprio rei Luís XVI tentou fugir da França, mas foi reconhecido próximo às fronteiras da Bélgica e foi capturado. Em 1790, os revolucionários também atacaram os privilégios do clero, criando a Constituição Civil do Clero. Essa medida tentou subjugar a Igreja Francesa à autoridade do Estado, o que contribuiu largamente para o clero francês aderir-se ao esforço contra-revolucionário. O resultado de tudo isso foi a Constituição Francesa de 1791, que transformou a França em uma monarquia constitucional, o que frustrou muito os revolucionários. Assim, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se em uma Assembleia Legislativa, dominada por dois grandes grupos políticos, os girondinos e os jacobinos. Para concluir, vamos expor algumas ideias básicas do que defende a direita e a esquerda. Esquerda. A função do Estado é zelar pelas pessoas. Impostos financiando o combate à desigualdade. Geração de emprego público. O Estado gerenciando a economia, tentando impedir os abusos do mercado. Em resumo, a esquerda prioriza o combate à desigualdade social e econômica. Direita, foco na economia, no enriquecimento do país. Corte de gastos sociais, diminuição do serviço público por julgar caro e ineficiente, defesa da propriedade privada, menor intervenção do Estado na economia e na sociedade. Em resumo, a direita prioriza a eficiência do país, pois entende que em um país rico as pessoas vivem melhor, independente da sua classe social. E aí, seu candidato é de direita ou de esquerda? Lembrando de uma regra básica, hein? Nunca confie nas palavras de um político, e sim nas suas atitudes. Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!